Olá, pessoal. Como prometido, né? Segunda parte do vídeo sobre teoria do adimplemento, agora falando do elemento subjetivo do accipiens, que é quem está legitimado a validamente receber o cumprimento de uma obrigação, artigo 308 a 312 do Código Civil. Aqui também, claro, a gente começa com o óbvio, com o básico. O credor previsto no contrato ou na lei é um dos accipiens. Claro, o credor está legitimado a receber. Se João tem que devolver o livro para a biblioteca está habilitada a receber, claro, por meio dos seus representantes. Se Pedro deve a Joaquim, Joaquim é o credor, está habilitado a receber, né? E podemos imaginar várias situações nesse sentido. O código reforça essa informação, artigo 308 começa dizendo: o pagamento deve ser feito ao credor. E aí, logo em seguida, o código ainda trabalhando aquelas informações que não surpreendem, mas aí já começa a apresentar alguns detalhes, vai dizer que o pagamento pode ser feito também a quem dê direito, a quem validamente represente o credor. Isso é importante, principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica. Pessoa física, claro, tem uma importância também, mas é que no caso de pessoa jurídica isso é mais corriqueiro. Então vamos começar com um exemplo até de pessoa física, então. Eu devo algo para Joaquina. Tenho que devolver algo para Joaquina. Joaquina me emprestou o carro, eu preciso devolver para Joaquina. E aí eu combinei com ela, por meio de WhatsApp, por exemplo, então está tudo documentado, que eu vou devolver o carro para ela amanhã, logo cedo. Levar meus filhos na escola e em seguida devolvo o carro para Joaquina. Aí ela responde: ok, só que eu não vou estar em casa nesse dia, então você pode devolver para minha mãe. Você toca o interfone, minha mãe vai estar em casa, você entrega as chaves do carro para ela. Beleza? Beleza. Aí, Joaquina habilitando a mãe dela como a representante no momento ali do cumprimento da obrigação. Perfeito, o artigo 308 está dizendo isso. Eu vou devolver o carro para a própria Joaquina ou para quem a represente. Quem representa Joaquina? Ora, quem ela me disser que é a representante. Eu dependo que o credor me diga quem é o representante dela. Beleza, no caso de pessoa jurídica, isso é mais importante porque a pessoa jurídica não tem uma existência física. Então, naturalmente, eu preciso de interagir com representantes dela. Então, é bastante comum que os contratos digam, né, a quem eu devo, dentro da pessoa jurídica, procurar. Então, você vai devolver o livro no setor de devolução da biblioteca. Você vai pagar a sua dívida no setor financeiro da loja. Ou você vai pagar essa dívida pecuniária por meio desse boleto em qualquer instituição bancária. Então, em geral, há essa informação já colocada no contrato e, eventualmente, na lei que cria aquela obrigação, né? Por exemplo, a obrigação de pagar pensão alimentícia ao filho menor. A própria lei coloca a mãe da criança ou o pai da criança, depende de quem está pagando a pensão, né, como a representante legal. Então, tem que pagar pensão para um filho menor, eu não vou entregar dinheiro na mão de um bebê, mas a lei está dizendo que posso entregar para a mãe dele, também legítima representante. Mas e se o pagamento não for feito para esse representante em questão? Ferrou? Não tem jeito de aproveitar o pagamento? Não, ainda tem. Ainda tem. O artigo 308 ainda vai permitir que o credor verdadeiro ratifique o pagamento feito a um outro representante. Então, vamos imaginar aqui que eu preciso devolver o carro para a Joaquina e ela me disse, lembra, pelo WhatsApp, que eu posso entregar para a mãe dela. Perfeitamente. Então,
Joaquina nomeou a mãe como a legítima representante ali no cumprimento da obrigação. Joaquina é uma das acipiens, nomeou a mãe como uma outra acipiens. No dia marcado ali, eu chego na casa da Joaquina, ela não está, como esperado, mas a mãe dela também não está. E aí eu sou surpreendido. E quem me dá essa informação é o pai da Joaquina. E ele diz: não, pode deixar o carro comigo aqui. Pode imaginar o meu dilema, porque eu vou pensar: bom, Joaquina disse que era para eu entregar para a mãe dela. O artigo 308 está dizendo que eu tenho que entregar para quem represente a credora. Só que a representante não está aqui. Tem uma outra pessoa no lugar dela. Acho que eu não vou entregar o carro para o pai da Joaquina. Ao mesmo tempo, vem aquele pensamento: poxa, mas que exagero. Claro que tá tudo certo aqui. Mãe da Joaquina foi na padaria e eu posso entregar o carro para o pai, né? A Joaquina não deve ter mencionado o pai como um representante, porque, sei lá, na hora lá ela pensou na mãe, né? E agora, o que que eu faço? Entrego o carro, devolvo o carro para o pai? Bom, aí deixo a decisão para cada um de vocês, mas o que eu quero pontuar é que o 308 prevê a possibilidade, então, de eu entregar para uma outra pessoa, por exemplo, para o pai da Joaquina, que não é a credora nem a representante nomeada, e mesmo assim, mesmo eu tendo entregue a obrigação para uma pessoa não prevista, se a credora posteriormente ratificar essa entrega, tá tudo certo. Por exemplo, se depois a Joaquina confirmar que a entrega para o pai dela tá tudo bem, ótimo. Como é que eu posso fazer isso no grau de informalidade com o qual eu lidava com a Joaquina? Também pelo WhatsApp. Eu entrego o carro para o pai e mando uma mensagem para a Joaquina. Ó, Joaquina, eu entreguei, mas eu não encontrei sua mãe. Então, eu entreguei para o seu pai, ok? Joaquina só responde, ok. Beleza. Joaquina ratificou o pagamento que foi feito a um terceiro. Tá tudo certo, posso ir para casa tranquilo. A dúvida que surge quando a gente comenta isso é: mas e se o credor não ratificar? E se quando o credor é avisado que o pagamento foi feito por uma outra pessoa e ele não reconhece essa outra pessoa? Por exemplo, imaginem que eu mando uma mensagem para Joaquina: Joaquina, não vi sua mãe, mas eu encontrei o seu pai, então eu entreguei para ele. E ela diz: não, meu pai já faleceu. Quem você encontrou não é o meu pai. Aí ferrou. Aí ferrou. Se o devedor entrega a obrigação para quem não é o credor ou para quem não é o representante do credor, e o credor não ratifica isso posteriormente, o credor não diz que, ah, não, ok, tudo bem, para essa pessoa aí também serve, aí o devedor está com problema, porque aí o que ele fez não poderá ser considerado pagamento ou adimplemento. Explorando então esse exemplo, se eu tinha que devolver o carro para a Joaquina, ela disse para eu entregar para a mãe dela, eu entrego para alguém que se apresenta como pai dela, aviso, ela disse que ela não tem mais pai, então quem recebeu o carro não era representante dela. Eu, então, estou ainda inadimplente. Joaquina pode ir a juízo, exigir o cumprimento da obrigação, a devolução forçada do carro. E como não existe mais, esse carro já deve estar, sabe-se Deus onde, ou seja, o objeto da obrigação foi perdido, então, vai haver uma conversão em dinheiro da obrigação. Em vez, então, de eu devolver o carro, eu vou ter que devolver o valor dele para Joaquim. Olha o prejuízo por eu não ter preocupado com a regra de quem é o real acipiens. Beleza. Aí, também, quando a gente comenta isso, surge aquela questão ainda voltando à pessoa jurídica, né? Fala, meu Deus, mas então se eu vou cumprir uma obrigação para uma pessoa jurídica, eu chego lá, a pessoa está com o uniforme da empresa, com o crachá da empresa, ela se apresenta como a recebedora legítima. Eu vou acreditar nisso. Por exemplo, eu chego na loja para pagar um carnê, né? O carnê de setembro ali
das prestações que eu tenho com a loja. E aí eu entro na loja, alguém com o uniforme da loja, com o crachá da loja, diz: ah, não, hoje nosso setor financeiro está fechado, porque o nosso sistema saiu do ar, mas você pode pagar para mim. Vamos ali na mesa ali, que eu recebo o pagamento e eu vou bater o carimbo e vou assinar o recebimento para você. Aí você pensa: poxa, e agora, lendo esse artigo 308, eu fico tenso, porque tudo bem, o funcionário me disse que ele era o funcionário apto a receber, mas ele pode ser um funcionário de outro setor, por exemplo. Como é que acontece nesse caso? O Código Civil não está de olhos fechados para essa situação e ele vai tratar isso no artigo 309, quando ele fala da figura do credor putativo, que é aquela pessoa que depois a gente descobre que ela não era a credora, ou ela não era o representante do credor, mas o pagamento foi feito àquela pessoa em circunstâncias tais que era razoável a gente entender que ele era representante, sim. E aí, nesse caso, o artigo 309 diz que o devedor está, sim, exonerado, ainda que ele não tenha pago para a pessoa certa. Claro, desde que ele demonstre ter agido de boa fé. Quer dizer, ele ter de fato se enganado e ter motivos para se enganar, e não que ele sabia que estava pagando para a pessoa errada e ficou mancomunada com ela, ou que o erro foi grosseiro. Então vamos lá, vamos aprofundar o exemplo. Voltando ao que eu estava dizendo, eu tinha que pagar a prestação desse mês da loja. Chego na loja, tem um funcionário com o uniforme de lá, com um crachá identificando o nome. Essa pessoa me procura e toma a iniciativa de dizer: olha, eu sou quem para quem você tem que pagar hoje. Vamos ali, eu vou te dar um recibo, vou carimbar, vou pôr o meu nome, vou assinar o documento. Olha, casos como esse já aconteceram na vida real, já chegaram em juízo e o judiciário confirma: olha, um caso como esse, há o credor putativo. O cliente da loja, é natural que ele confie em alguém que chegue com o uniforme da loja e o procure e diga que o pagamento pode ser feito para ele. Diferente é se era um anônimo lá, que provavelmente era um cliente da loja, ou nem isso, e se apresenta como representante da loja, e o pagamento é feito para esse anônimo, sem uniforme, sem identificação nem nada. Mas para alguém que tinha o uniforme, normalmente a jurisprudência decide que é razoável imaginar que essa pessoa representasse a empresa e que, nesses casos, a entrega da obrigação para essas pessoas é considerada uma entrega adequada. O verdadeiro credor que procure essa pessoa e exija que o bem lhe seja entregue. Então, você foi no setor correto, mas entregou para o funcionário errado. Você chegou na empresa, mas alguém de outro setor te aborda e diz que a entrega pode ser feita para você. Todos esses casos entram aí na figura do credor putativo. Desde que o juiz que está analisando essa situação, caso o caso chegue ao judiciário, se o juiz ou a juíza se convença que o erro por parte do devedor foi um erro justificado, se quem recebeu realmente podia se passar pelo credor, esse engano era plausível, né? Aí o judiciário aplica o 309, libera o devedor e o verdadeiro credor que se resolva com esse credor putativo. Tranquilo? Muito bem. Resolvido o elemento subjetivo, agora a gente analisa o elemento objetivo. O que deve ser entregue ao credor ou ao seu representante, né? O que deve ser entregue ao acipiens para se entender que a obrigação foi plenamente satisfeita. Aqui, pessoal, o Código Civil ele é ainda mais óbvio. Aqui, nesse ponto, ele realmente trabalha com o que a gente já imaginaria que seria a regra,
Mas até essa obviedade ela tem um significado. A gente mostra, depois de ver todas as ressalvas e exceções que o Código Civil cria para figura de quem pode pagar, de quem pode receber, na hora que a gente vê o Código Civil sendo tão restrito ao tratar do objeto da obrigação, a gente nota que há aqui realmente uma intenção do legislador de aqui não ficar abrindo muita ressalva. Então, quem quer interpretar que, veja bem, vamos fazer aqui uma análise analógica, olha, pode ver o próprio Código Civil. Quando tinha espaço para ressalva, ele fez. Aqui no elemento objetivo, ele não abriu muito espaço. Então, meio dá para perceber aqui o legislador ele quis ser realmente rigoroso, quis ser realmente bem metódico e sistemático. E, de fato, a gente vai ver ali no artigo 313 a informação bem clara e o desdobramento necessário dela de que o devedor tem que entregar ao credor, a princípio, o objeto da obrigação. É isso. O que João tem que devolver para a biblioteca? O livro emprestado. O que o Ricardo tem que pagar para o banco? A dívida em dinheiro lá, o dinheiro que ele pegou emprestado. O que o Ricardo tem que devolver para a Joaquina? O carro que ele pegou emprestado com a Joaquina. É assim. Aí a gente pensa o seguinte: o, o Joaquim, o João, nem lembro mais quem era o exemplo lá da biblioteca, acho que era João, né? Ele não tem mais o livro, ele pegou o livro na biblioteca, ele não tem mais, perdeu o livro. E aí ele pensa, quer saber, eu vou devolver um livro mais valioso. Eu tenho aqui uma edição mais nova de um livro parecido desse mesmo autor, eu vou, em vez de devolver o livro que eu peguei emprestado, eu vou devolver um livro mais valioso. Chega lá, a biblioteca fala, não, eu não aceito outro livro, não, eu quero o livro que foi emprestado. Se ele se danificou, você vai entregar o equivalente em dinheiro. E aí o João vai a juízo e fala, como assim? A biblioteca não quer aceitar um livro mais valioso? Eu vou a juízo porque a Joaquina não quer aceitar um carro mais valioso ou um objeto mais valioso, e tem o devedor que seguir essa linha, ele vai se dar mal, porque o Código Civil é claro, no mesmo artigo 313, o credor não é obrigado a aceitar uma prestação diferente da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Bom, não é obrigado, mas se ele quiser, tudo bem? Se ele quiser, tudo bem. Aí, beleza. Se a biblioteca aceitar um outro livro mais valioso no lugar que o João pegou, beleza. Se a Joaquina aceitar um outro carro, um outro objeto, no lugar do carro que eu peguei emprestado e que eu não sei mais onde está, ok. Se o credor aceitar, quem é o Código Civil para barrar? Mas, por outro lado, o código diz, se o credor não tiver a fim de receber algo diferente do que lhe foi devido, eu, Código Civil, vou dar proteção jurídica para ele. Então, você comprou nas Casas Bahia uma televisão de determinada característica. No dia da entrega, as Casas Bahia chegam com outro modelo e alegando que aquele outro modelo é mais caro. Se você não quiser, você pode recusar e dizer: não, eu quero aquele que eu comprei e aquele que tem que ser me entregue. Repetindo, e se eu quiser aceitar o outro modelo mais caro? Aí fica a seu critério. Mas se não quiser, você, enquanto credor, tem o direito de insistir na prestação que lhe é devida. Ainda nessa linha de deixar bem claro ali que o credor ele tem plena legitimidade ali em receber aquilo que ele esperava receber, o 304 vai comentar que, o artigo 304 vai comentar que a obrigação só pode ser cumprida em partes se isso já tiver sido combinado. Então, se eu disse para o banco que eu vou pagar 10 mil reais de uma vez só, e aí eu chego no dia lá marcado só com metade, se não foi combinado o pagamento em partes, mesmo que o objeto da obrigação possa ser divisível, como é o caso de dinheiro, né? Você pode pegar uma dívida em dinheiro e imaginá-la, partes dela, ela ser fracionada e tal.
ainda assim o credor não é obrigado a receber se ele não tiver satisfeito com isso. Então, se o banco não quiser receber o pagamento em partes, e até em razão disso ele não combinou o parcelamento, ele tem direito de dizer, não, 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 ô Ricardo, ou você vem aqui e traz toda a sua dívida, ou eu não vou receber em partes. Mesma coisa, o João pega 2 livros na biblioteca, e no caso de biblioteca é comum, né, já ficar de antemão combinado que a devolução pode ser em partes, né? Até porque às vezes a pessoa lê um livro primeiro, devolve, depois vai ler o segundo e tal. Mas a título de exemplo, vamos imaginar que é uma biblioteca diferente, que ela tem essa regra. Pegou mais de um livro, tem que devolver todos juntos. Aí o João chega lá, até que aparece, essa regra aqui, ninguém vai dar bola para ela, não. O Código Civil dá bola. 314, então, repetindo, ele diz que a obrigação só pode ser cumprida em partes se isso tiver sido combinado anteriormente, ou caso não tenha sido combinado anteriormente, o credor aceite e fala: ah, não, tá, tudo bem, vai pagando em partes aí, eu vou te dando recibos também por partes, e aí você segue me devendo só aquilo que você não cumpriu ainda. Beleza. E ainda com relação aí à maneira como obrigação tem que ser cumprida e tal, e aí entrando no mérito de obrigações pecuniárias, quer dizer, obrigações que têm que ser cumpridas em dinheiro, o 315 vai pontuar que quem deve dinheiro a alguém no Brasil tem que pagar em moeda corrente. Nada de. Você até pode estipular a sua dívida pecuniária em dólar, em outro valor monetário, mas o pagamento de uma dívida pecuniária tem que ser em real. Artigo 315 mantém isso e mais, né? Ainda vai dizer que a dívida pecuniária vai ser paga pelo valor nominal, quer dizer, pelo valor originalmente previsto lá atrás, né, no momento da criação da obrigação, sendo possível as partes estipularem aumento progressivo dos pagamentos que vierem sendo feitos, famosa correção monetária e os juros. Então, correção monetária e juros é uma possibilidade, não algo que se preveja de antemão. Pelo contrário, volta aqui ao slide, o 315 vai dizer que, de antemão, dívidas pecuniárias têm que ser cobradas e pagas no valor histórico, no valor nominal, sendo possível que as partes convencionem correção monetária e juros, e caso ao longo do cumprimento das obrigações surgir uma, por fatores imprevisíveis, uma pandemia, um atentado terrorista que modificou toda a economia do país, enfim, e por motivos imprevisíveis, acabar surgindo uma desproporção indiscutível, uma desproporção manifesta, que não tem como discordar que ela existe, entre o valor da prestação que passou a ser devido por correção monetária e juros potencializados por esse motivo imprevisível. É possível, então, o devedor vá a juízo e busque uma readequação dessa obrigação. Então, você está devendo lá uma dívida pecuniária, lembra-se, é uma regra de dívida pecuniária, e aí, por uma pandemia que fez explodir os juros, que fez explodir o, a, a correção monetária, né? A inflação explodiu por conta da bagunça que a pandemia gerou e tal, um negócio imprevisível. E agora está muito mais difícil para você continuar pagando as prestações dessa obrigação pecuniária, porque a correção ficou muito alta, juros muito altos, a sua receita passou a ser muito mais baixa. Você pode usar o artigo 307. Você prova o motivo imprevisível, você mostra a juízo como que a obrigação pecuniária atual está muito desproporcional frente àquilo que havia sido combinado anteriormente. E aí você pode pedir a juízo uma readequação desses valores das prestações futuras
conforme o judiciário se convencer que essa adequação é possível. E, por fim, na linha ali do que a gente tinha até comentado no slide anterior, o 318 vai complementar e confirmar o que foi dito antes e vai dizer que pagamento de dívida pecuniária em ouro ou moeda estrangeira é nulo, bem como a negociação prevendo pagamento em ouro ou moeda estrangeira é uma negociação nula. Repito, o importante aqui, o foco da lei é o pagamento propriamente dito. Você pode negociar uma dívida pecuniária em dólar, por exemplo. Eu posso emprestar um dinheiro para a Ana e dizer que estou emprestando o equivalente a $1.000 e que ela vai me pagar $100 por mês, desde que a gente combine que o pagamento propriamente dito é em reais. Então, ela vai me pagar $100. Então, no dia do vencimento, ela vai ver a cotação do dólar, converte $100 pela cotação do dia e me paga em real. O que o 318 está dizendo é qualquer negociação que preveja o pagamento propriamente dito em ouro ou moeda estrangeira, isso é nulo em razão de uma exigência legal voltada à economia, inclusive. É uma lei que se preocupa com a valorização da moeda e que essa norma estabelece o chamado curso forçado do real. Você negocia do jeito que quiser, mas pagamentos dentro do território brasileiro é em real, a não ser que envolva uma casa de câmbio, enfim, aí tem toda uma regulamentação pelo Banco Central. Mas tirando esse caso que envolva casas de câmbio, essas situações que envolvam casas de câmbio, que aí são negociações reguladas e fiscalizadas, pagamento no território brasileiro é em real, independentemente do valor e de como aquilo foi combinado ali para ser calculado, ele é efetivado em real. Beleza? Bom, pagamento feito, e se depois o credor negar que recebeu, como é que a gente pode provar o pagamento? Enfim, isso vai ficar para uma terceira parte dessa nossa conversa, porque essa segunda parte aqui também já se estendeu demais, então só agradeço a atenção de todo mundo e peço aí uma paciência para a gente seguir a nossa conversa num outro capítulo aqui dessa gravação, beleza? Por enquanto é só, pessoal. Volto em vídeos futuros para a gente finalizar essa teoria do pagamento, mas esse vídeo de agora chegou ao fim. Obrigado a todo mundo, valeu, até a próxima, tchau, tchau.